Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos número 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 1 ao 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de ter tua santa palavra, teu santo Evangelho. Agradecemos, ó Deus, a Ti pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesta manhã e podemos, ó Deus, ler a Tua palavra, orarmos ao Senhor, podemos, ó Deus, cantar salmos a Ti. Agradecemos, ó Deus, pelas orações, agradecemos, ó Deus, porque é nesse privilégio, Senhor, bem dizer e adorar Teu santo nome na congregação dos justos. Ó Deus, nós queremos te pedir neste momento, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe, pedimos que o Senhor abra nossos corações e nosso entendimento, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, que ela, ó Deus, seja para nós abençoadora, transformadora, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, se agradar, Senhor, de nos abençoar em Cristo Jesus. Sim, ó Deus, para a glória do Teu nome, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que eu possa, ó Deus, confrontar aqueles que precisam ser confrontados, mas também consolar aqueles que precisam ser consolados. Sim, ó Deus, exalta o Teu nome, exalta, ó Deus, Cristo Jesus em nosso meio, ó Deus, para que nós nos gloriemos em Ti, ó Deus. Que aquele que gloria-se no Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e te bendizemos, ó Deus. Amém. Os irmãos, por isso que nós lemos Mateus capítulo 11, nós lemos aqui que o Senhor Jesus havia acabado de dar instruções aos seus discípulos. Então, no capítulo anterior, capítulo 10, nós temos aqui a missão dos apóstolos e o Senhor dá muitas instruções para eles sobre a sua missão, sobre como eles iriam se portar, ensinar e pregar. E aconteceu que, acabando o Senhor Jesus de dar essas instruções a eles, aos seus 12 discípulos, ele próprio partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então Cristo Jesus, ele vai agora retomar então a sua pregação, o seu ministério. Mas diante disso, João, no versículo 2, no caso de João Batista, estava no cárcere. Então ele havia sido preso, os irmãos sabem da história, preso por Herodes por pregar contra o pecado dele. Ele estava então preso, estava no cárcere, e sabemos também que ele vai ser morto ali no cárcere. E aqui lemos que ele envia
discípulos para fazer uma pergunta para o Senhor Jesus. João Batista envia 2 discípulos para fazer uma pergunta ao Senhor Jesus. Então nós veremos aqui, irmãos, 3 coisas nesse texto, 3 coisas importantes. Nós veremos aqui a dúvida do servo de Deus. Nós veremos também as obras do Filho de Deus. E por último, veremos aqui também a bem-aventurança do povo de Deus. Então, a dúvida do servo de Deus, as obras do Filho de Deus, e por último, a bem-aventurança do povo de Deus. Então, em primeiro lugar, a dúvida do servo de Deus. Então, João Batista, estando no cárcere, estando preso, por causa da sua pregação, por denunciar o pecado, ele ouviu falar dos feitos de Cristo. Ao fazer isso, então, ouvindo falar, o texto diz que ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então João Batista, um poderoso pregador, poderoso profeta diante de Deus e dos homens, ele que foi enviado diante do Senhor para preparar o caminho do Senhor, ele pregou Cristo, anunciou Cristo. Vemos isso no Evangelho, no início do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, vemos também no início dos outros Evangelhos, vemos no Evangelho de João, capítulo 1, falando sobre esse homem. E no início do Evangelho de Lucas, sobre o seu nascimento, inclusive. Então, esse homem que agora havia sido, podemos dizer, retirado do seu ministério, ele mesmo disse: importa que eu diminua e ele cresça, o Senhor Jesus. Ele agora está no cárcere, e estando no cárcere, ele ouviu falar acerca de Cristo, as coisas que Cristo estava fazendo, e ele enviou 2 discípulos para fazer essa pergunta, a pergunta feita, dirigida ao Senhor Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? É mesmo tu que havia de vir, ou há outro que vai vir? Veja, ele havia anunciado Cristo, e ele mesmo disse: olha, aquele que me mandou, que me enviou a batizar, disse para mim que sobre aquele que eu ouvi descer sobre ele o Espírito Santo, é esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É esse que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. João Batista disse isso. Mas agora ele está com essa pergunta, ou com essa dúvida: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Veja, uma dúvida. Meus irmãos, o povo de Deus, o crente, o cristão, ele é, muitas vezes sim, assaltado, atacado com dúvidas na sua vida. Nossa confissão de fé diz isso, que a própria fé, a certeza da fé, muitas vezes é atacada com dúvidas. E o cristão, ele passa por momentos de dúvida, situações: será que é isso mesmo? Será que aquilo que foi pregado é aquilo mesmo? Será que eu estou na igreja certa? Será que estou no caminho certo? Será que isso está acontecendo na minha vida? Será que é o Senhor mesmo que está fazendo isso? Será que está certo isso que está acontecendo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu creio de fato salvadoramente no Senhor Jesus? Dúvidas. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz que as sectas do inimigo, do diabo, né? Por isso devemos usar armadura. Setas que são enviadas para atacar a nossa mente, o nosso coração, e nós passamos por momentos assim, de dúvidas.
Veja, se João Batista teve isso, nós também podemos ter. O cristão, ele passa por momentos assim. Você já passou momentos de dúvidas? Dúvidas quanto à fé, dúvidas quanto ao Evangelho, quanto à palavra de Deus, dúvidas quanto a Cristo, quem Ele é, como é o caso de João Batista aqui. Você já teve dúvidas, por exemplo, sobre Deus? Mas será que Deus me ama mesmo? Olha o que está acontecendo comigo, com a minha família. O cristão passa por isso. O verdadeiro cristão passa também por isso. E é esses, que o diabo quer atacar. Ele quer tirar a nossa certeza, a nossa convicção. Ele não consegue tirar a salvação propriamente dita. É impossível. Porque o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem, elas me seguem, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. As ovelhas de Cristo não podem ser tiradas das mãos dele. A salvação não pode ser tirada do crente, mas a certeza da salvação pode ser tirada. Salmo 51, por exemplo, Davi, ele pecou, ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria da salvação. Torna-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Então há dúvidas que atacam, assaltam o crente, o cristão, nessa vida. Você tem dúvidas sobre a sua fé, sobre a sua igreja, sobre o próprio Senhor, sobre Deus? Você já teve dúvidas? Hoje você está com dúvidas? Veja, João Batista teve dúvidas. Mas João Batista, irmãos, ele é alguém do qual o Senhor Jesus vai dar testemunho aqui, no versículo, a partir do versículo 7, Mateus capítulo 11. Quem era João Batista? E Jesus partindo eles, veja, Jesus esperou os discípulos irem embora. Partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João Batista: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que vocês foram ver lá no deserto? Se referindo a João Batista. Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E é verdade, eu digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Veja que você, olha o testemunho que o Senhor Jesus dá acerca deste homem. Um profeta? Sim, muito mais do que um profeta. João Batista é descrito assim pelo próprio Senhor Jesus. E quando você vai no Evangelho de Lucas, irmãos, ali, o nascimento de João Batista, o texto diz que ele reconheceu Cristo Jesus antes de nascer. Ele foi cheio, o anjo disse que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Muito mais do que o profeta, ele que prepararia o caminho do Senhor, e ele assim o fez, pregando no deserto e batizando. Esse homem, João Batista. Isso nos ensina que os crentes, os cristãos, eles podem ter dúvidas, irmãos, mas homens que Deus chamou e escolheu por um propósito específico também. Porque às vezes o crente pensa assim, que é só ele que tem dúvidas, só ele tem dificuldades, mas os pastores sabem tudo. Os pastores não têm dúvida de nenhuma coisa, não. Tudo certo, vivem bem, está tudo certo, têm o conhecimento da palavra, pregam ali o Evangelho no púlpito. Veja que nós temos aqui um eminente servo de Deus, um servo de Cristo, João Batista.
muito mais do que um profeta. E ele disse: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então você acha, irmãos, vocês acham que os pastores do Evangelho não tem dúvidas também? Não tem lutas? Não tem dificuldades? Tem também. Servos de Deus, oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, ministros do Evangelho, tem muito mais do que você imagina. Talvez até muito mais que você. Muito mais. Lutas, dificuldades, dúvidas, anseios, angústias, desânimo. Será que é isso mesmo? Será que Deus me chamou mesmo para fazer isso aqui? Será que Deus me chamou mesmo para pregar o Evangelho? Será que Deus me chamou para essa igreja aqui mesmo? Será? Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Talvez você não saiba, mas há sim. Satanás ataca especialmente os ministros do Evangelho com muitas dúvidas, como atacou aqui João Batista. Medos. Quantas vezes já passou pela cabeça, pelo coração dos ministros em desistir de tudo, desistir. Não, melhor fechar, chega desse negócio aqui, chega. Não aguento mais. Não aguento mais. Porque é difícil. É muita luta. Jeremias, o profeta, disse isso para Deus: eu não vou pregar mais. Jeremias disse isso. Eu não vou. E quando eu prego, o povo me calunia, o povo me ataca. O povo torturou ele no poço. Olha para o povo, eu sou enviado da parte de Deus para pregar para o povo arrependimento, e o povo me odeia, o povo mente. Eu não vou pregar mais não, Senhor, não vou. Ele falou isso para Deus. Eu não vou pregar mais. Mas ele disse assim: quando eu falei isso, a tua palavra foi como fogo nos meus ossos, e eu tive que pregar de novo, e de novo, e de novo, porque ele foi chamado pelo Senhor. Mas ele não queria mais. João Batista disse: és tu mesmo, Senhor? Há muitas dúvidas. Talvez você não saiba, né? Mas talvez muitas pessoas, muitos ministros que você conhece, ministros até dessa igreja já pregaram aqui, ministros dessa igreja podem ter passado por isso. Eu me pergunto: você tem orado por essa igreja, pelos ministros dessa igreja, pelo pastor dessa igreja? Orem. Faça como o Senhor Jesus disse para Pedro: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Paulo pedia oração, irmãos. Ele pedia oração para a igreja: ora por mim, porque o ataque é muito grande, a luta é muito grande, as dúvidas são grandes, os medos, os anseios são grandes, e a vontade de parar e desistir é grande. Mas Paulo disse: ai de mim se não anunciar o Evangelho, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo disse: olha, enfrento lutas por fora, temores por dentro, a preocupação com todas as igrejas, mas ai de mim se não pregar o Evangelho. Dúvidas, dificuldades, todos nós passamos, irmãos, todos nós temos. Não pense que o ministro do Evangelho não tem dúvidas, não. Talvez é quem mais tem, são eles, os servos do Senhor. Ore. Lembre-se disso, ore. Você tem orado pelo ministério da palavra? Você tem orado pela igreja, por essa igreja? Você tem orado pelos ministros que estão à frente dessa igreja? Ore. Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, disse o Senhor Jesus. Porque Satanás quer sim atacar, destruir, semear contenda e assim por diante. Ore pela igreja, ore pelos oficiais da igreja, ore pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido, para que a fé dele, a fé dela
não desfaleça. Dúvidas, irmãos. Dúvidas atacam o povo de Deus, atacam os cristãos também. Atacou esse grande homem de Deus. Imagine nós. Imagine nós. Então, os servos de Deus, não importa quem seja, está sujeito a essas coisas. Dúvidas. Então, isso não faz de você menos cristão ou cristã? Não. Nós temos exemplos das Escrituras acerca disso. Mas devemos orar uns pelos outros, para que nossa fé não desfaleça. Oremos uns pelos outros, irmãos. Então, em primeiro lugar, a dúvida aqui no servo de Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós temos aqui no nosso texto também as obras do Filho de Deus. Jesus vai responder essa pergunta. A pergunta foi: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Qual é a resposta do Senhor Jesus? No versículo seguinte, Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João todas as coisas que ouvis e veis. Quais são essas coisas? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Essa é a resposta de Cristo. No Evangelho de Lucas, diz lá, essa passagem paralela, que o Senhor Jesus faz esses milagres na frente dos discípulos de João. E diz a mesma coisa: agora, ide anunciar João que vocês viram. Ide e anunciai a João. Bem, por que o Senhor Jesus responde dessa forma? Para entender por que ele responde isso, precisa entender qual é a dúvida de fato de João. Por que João Batista tem essa dúvida? A dúvida dele, quando ele diz: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Provavelmente aconteceu pelo seguinte motivo. Se você examina o início dos evangelhos, como o evangelho de Mateus, por exemplo, João Batista ele anuncia a vinda do Cristo, do Messias, e ele diz assim: olha, por exemplo, o machado está posto à raiz das árvores, toda árvore que vai ser lançada, cortada e lançada no fogo, ele diz. E ele diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vai vir vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele diz. E ele diz que ele vai recolher o Messias, o Cristo, o seu trigo no celeiro, e a palha vai queimar com fogo. E isso, uma citação lá também do profeta Malaquias. E ele chama aqueles homens lá, os fariseus, os escribas, todos eles de raça de víboras. Essa é a pregação de João Batista, a pregação dura, pesada, nós vemos ali no início dos evangelhos. Uma pregação correta, bíblica. Mas o que nos parece é que João Batista então teve essa percepção do Messias, essa vinda do Messias já para executar esses juízos. Por exemplo, no Evangelho de João, lembra que os discípulos falaram: Senhor, quer que nós rogamos que desça fogo do céu para consumir esse pessoal aí, esse povo aí, como Elias fez? O Senhor Jesus disse: não, o Filho do Homem veio para salvar a alma dos homens, não destruí-las. Então, uma percepção parecida. Então, ele tinha esse entendimento, essa percepção dessas profecias, de isso que iria acontecer. Veja, isso não está completamente errado, não é esse o ponto. Mas João Batista pregou, anunciou, pregou contra o pecado daquelas pessoas, de Herodes, é colocado no cárcere, agora ele está preso. João Batista está preso aqui agora, e talvez a sua dúvida seja: ué, mas cadê aquilo que eu preguei? Cadê o juízo do Senhor sobre esses ímpios? Ele veio mesmo? Cristo veio? O Messias veio mesmo? E aí ele ouviu falar dos feitos de Cristo. Diz o começo do versículo 2, e ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo. O que ele ouviu falar de Cristo? Ele ouviu falar que Cristo estava fazendo o quê?
Evangelho. Cristo estava curando, Cristo estava realizando toda sorte de milagres, Cristo estava fazendo o bem, salvando, ressuscitando mortos, curando cegos de nascença, limpando leprosos, anunciando aos pobres o Evangelho. Cristo estava fazendo isso. Então, provavelmente, João vai assistir na sua mente: ué, mas cadê aquilo que eu preguei? Cadê? Eu estou aqui preso. O Senhor não vai vir julgar os inimigos do Evangelho, os inimigos do reino, os inimigos de Deus? Cadê? Cadê aquele juízo que eu preguei? Onde está? Ele veio, está pregando as boas novas do Evangelho, está fazendo o bem. E agora? Veja, irmãos, expectativa versus realidade. Isso nos ensina uma lição muito importante. Nós criamos expectativas acerca de muitas coisas na nossa vida, na igreja, e nós oramos, Deus vai responder as nossas orações, mas não é do jeito que nós pensamos. Muitas vezes não é do jeito que você está esperando, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você deseja, não foi do jeito que você pediu exatamente para Deus. Nós criamos muitas expectativas da nossa própria cabeça e achamos que Deus vai fazer exatamente daquele jeito, e Deus tem outros planos. Os meus caminhos do Senhor são muito mais altos que os seus. Assim como o céu se alteia da terra, assim são os meus caminhos, diz o Senhor. Deus não se acomoda às nossas expectativas. Não. Ele é Deus, soberano Senhor. Deus não se acomoda aos seus planos, Deus não se acomoda às suas ideias, aos seus desejos, à sua mente, tudo que você quer. Não. Você cria expectativas, a realidade que Deus vai trazer é diferente. É diferente. E aí o que acontece? Nós nos frustramos, ficamos frustrados. Mas espera aí, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou indo para a igreja, e aquilo outro, e cadê? É isso mesmo? És tu que havia de vir, ou é outro? Mas eu não estou obedecendo, se eu não estou fazendo a minha parte, mas por que está acontecendo diferente do que eu queria, do que eu gostaria, do que eu imaginava? Por quê? Quando isso acontece, irmãos, veja, um outro exemplo que ilustra isso está lá em Lucas 24. 2 discípulos no caminho de Emaús. O Senhor Jesus havia sido crucificado, morto, ressuscitado. Aqueles discípulos ainda não tinham entendido a ressurreição de Cristo. E eles estavam ali no lugar chamado Caminho de Emaús. O Senhor Jesus se apresenta no caminho com eles. Eles não conheceram que era o Senhor Jesus. Eles estavam muito tristes, abatidos, deprimidos, cansados, desanimados. E o Senhor Jesus pergunta para eles: por que estáis tristes? O que é isso que vocês estão discutindo pelo caminho? Tu não sabes? Um varão aí aprovado, profeta de Deus, fez grandes milagres, ele fez isso, fez aquilo e tal, mas ele morreu. Nós esperávamos que era ele que iria redimir a Israel. Achávamos, mas não deu certo. Não deu certo. Qual é a resposta do Senhor para ele? Ó nécios, tardos de coração para crer em tudo que foi dito pelos profetas. Ou seja, em outras palavras, quando você fica assim frustrado, a sua expectativa não foi alcançada, isso demonstra o quê? Que você não conhece ainda as Escrituras como você deveria conhecer. Você não conhece ainda a palavra de Deus. Você acha que você conhece a palavra de Deus? Deus fala: eu vou te mostrar que você não conhece. Quer ver? Só mexer uma coisinha aqui, ó, na sua vida.
Você vai saber que você sabe muito pouco ainda acerca de mim, acerca dos meus caminhos, acerca das minhas obras, acerca dos meus planos, acerca da minha palavra. Você sabe muito pouco ainda. Você acha que sabe alguma coisa? Você não entendeu ainda muita coisa, você não sabe. E Deus nos mostra. Você está achando, é isso aqui. Deus fala, não. E Deus te mostra e você é tardio para crer. Você não quer aceitar o trabalhar de Deus. Mas Deus diz, é isso aqui. Você ainda conhece muito pouco. Por mais que você estude profundamente as Escrituras, você está ainda arranhando a superfície ainda do Evangelho. E nós achamos que sabemos muitas coisas. Sabemos doutrina, estudamos já a confissão de fé, eu já li a Bíblia toda, tal. Eu já sei. Deus fala, vou te mostrar. Não sabe nada ainda. Sabe muito pouco ainda acerca de mim, do Evangelho. Vou te mostrar. Aí, você fica com dúvidas, você criou expectativas e Deus te mostra outra coisa. Dúvidas, medos, angústia. Deus mesmo faz isso para você saber, entender e conhecer as suas obras. Irmãos, o profeta Isaías, ele fala algo muito interessante. Eu vou citar aqui o profeta Isaías no capítulo 28, versículo 21. Lembre-se desse versículo, Isaías 28, 21. Olha o que diz: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se trará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Deus vai executar a sua obra, sua estranha obra, seu estranho ato. Que texto, irmãos! Que texto! Você olha, que coisa estranha que está acontecendo. Lembra desse versículo aqui? Lembra desse texto? Que coisa estranha! Que isso, Senhor? Não estou entendendo. Lembre-se do profeta Isaías. O Senhor se levantará para executar a sua estranha obra, o seu estranho ato. Para nós, nosso ponto de vista, né? Que coisa estranha, como que é isso? É a obra do Senhor. É a obra do Senhor. Meus irmãos, conheci muitas pessoas. Eu e minha esposa, por exemplo, tivemos muitos conhecidos que eram de igrejas que não eram reformadas, conheceram a fé reformada, foram para igrejas presbiterianas. Hoje são pessoas completamente desviadas do Evangelho, da igreja. Por quê? Ficaram frustradas. Ficaram frustradas com o Evangelho, com a igreja. Ficaram frustradas com homens. O problema é que, em última análise, ficaram frustradas com o próprio Deus. Porque Deus falou isso sobre o povo. Lembra? Está no Velho Testamento? O povo murmurou contra Moisés. E Deus disse, olha, não é contra Moisés não, eles estão murmurando, é contra mim, diz o Senhor. E Deus fala isso como algo grave, o pecado da murmuração, porque eu não quero, eu não aceito a obra do Senhor, o que o Senhor está fazendo, eu não entendo, eu fico frustrado, as minhas expectativas não foram ali supridas, alcançadas, aí eu me frustro e eu murmuro contra o Senhor. Por que isso é grave? Porque quando você murmura contra Deus assim, é como se você dissesse assim, olha, está acontecendo tudo errado. Olha o que está acontecendo. Deus, na sua providência, é tudo estranho, tudo errado. Você está dizendo o quê? Deus não sabe o que está fazendo. Isso você está dizendo. Deus não sabe o que faz.
E não apenas ele não sabe o que faz, mas se eu estivesse no controle, as coisas estariam melhor. Ou seja, eu sou melhor que Deus. Isso é pecar contra o primeiro mandamento, contra o terceiro mandamento. Você é melhor que Deus? Você tem certeza disso? Paulo diz: acaso somos mais fortes do que o Senhor? Você é mais sábio que o Senhor? Você é mais forte que Deus? Se você tivesse no controle do mundo hoje, as coisas estariam melhor. Se você estivesse no controle do Brasil, estaria melhor? Se você tiver. E se você estivesse no controle da igreja, dessa igreja, a igreja estaria melhor? Você tem certeza disso? Porque as suas expectativas não foram alcançadas, você acha que seria melhor. Você está dizendo: Deus não sabe o que vai. Coitado, ele não sabe. Tem uma teologia por aí que diz isso. Deus não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem teologia, viu falando dessa teologia? Tem isso aberta, né? Eles pregam isso, ensinam isso. Não é que você crê num Deus que não sabe, né, o que vai acontecer amanhã. Como creríamos? Esse é um ídolo, um falso Deus. É um ídolo. Somos nós mais sábios do que Deus? Porque suas ideias, seus planos, todos os seus pensamentos foram frustrados? Deus não sabe o que está fazendo, não. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui para João Batista? Diz para João o que está acontecendo. Diga para ele o que? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Em outras palavras, que Jesus está dizendo o quê? As profecias a meu respeito eu estou cumprindo todas. Está lá escrito no Isaías: o cego, ele abriria os olhos aos cegos. Os coxos andariam, ele levaria sobre si as nossas enfermidades. Os leprosos limpos, surdos ouvindo. Isso está escrito, irmão, está lá nos profetas. Tudo está nos profetas. Nos Salmos, ele ensinaria o juízo aos pobres. Ele pregaria o Evangelho aos pobres. Está nos profetas. O Senhor me ungiu para anunciar o Evangelho, as boas novas. O Senhor Jesus lê esse texto de Isaías, lá em Lucas capítulo 4, na sinagoga. Ele lê esse texto, e aí faz o quê? Ele aplica esse texto a ele mesmo. Hoje se cumpre essa palavra, se cumpre essa profecia. Ou seja, diz para João Batista que está tudo nos conformes. Tudo está conforme Deus disse. Todas as profecias estão se cumprindo. Não há nada fora do plano de Deus, não há nada fora do controle de Deus. Nada. Está tudo certo. Você se frustra, mas existe um Deus nos céus. E os seus planos nunca serão frustrados. Foi o que disse Jó: Senhor, eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. E você disse: eu sou reformado. Eu não creio nessa teologia aí não, né? Arminianismo ou teísmo aberto. Eu não creio nisso. Mas na primeira tribulação, Deus não sabe o que faz. Você já pensa? Na primeira angústia, dificuldade, não, Deus se esqueceu de mim, Deus não sabe o que está fazendo. Se fosse eu ia saber. Então você é reformado mesmo? Só de boca, só de palavra. Quantos são assim, irmãos? Teologia reformada é bonita, é maravilhosa, mas no dia a dia a vida é outra coisa, é outra realidade, é outra coisa. Veja, Deus, irmãos, está dizendo aqui no Evangelho que Ele está no controle. O Senhor Jesus está dizendo: está tudo certo.
Eu estou cumprindo todas as profecias. Está tudo certo. Aí você olha hoje, eu não entendo, olha o mundo como está. Olha a igreja, olha a situação. Está tudo conforme está escrito. Céus e terra podem passar, mas essa palavra aqui não irá passar. E tudo irá se cumprir. Então talvez é que você não está entendendo o que Deus diz aqui na sua palavra. O problema está em você, o problema está em nós, não no Deus dessa palavra. O problema é que nós não entendemos. Nós enxergamos o nosso mundinho aqui, né? Nós enxergamos a nossa vida, eu enxergo aqui só o meu círculo pessoal, eu enxergo aqui a minha família, eu enxergo a minha igreja, as pessoas aqui e a minha cidade. O Evangelho é isso aqui, ó, do reino de Deus. Ledo engano. Ledo engano. O reino de Deus, irmãos, é muito maior do que isso. É como, de fato, aquela pequena semente que Cristo fala, mostrar. Você parece que não vê, mas saiba que no mundo o Senhor está executando a sua obra. Pode parecer estranha aos nossos olhos, mas o Senhor está executando toda a sua vontade. Há um Deus que está nos céus e Ele diz isso: farei toda a minha vontade. Ele diz isso. Deus não esqueceu das suas promessas, Deus não esqueceu da sua igreja, Deus não esqueceu de você. Ele está operando, Ele está trabalhando. Ah, não é isso não, a igreja é isso, é aquilo. Ele está operando na vida da sua igreja. Quer você queira, quer não, quer você saiba, quer não. Por isso o justo, a palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. Você crê na obra do Senhor? Você crê que a igreja, o Evangelho vai permanecer? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Você crê nisso? Você crê que o Senhor Jesus está governando a sua igreja? Ele está reinando na sua igreja? Você crê nisso? Ou você está frustrado com a sua vida, com a sua família, as situações que estão ocorrendo, as dificuldades, as lutas que estão terríveis? Você está frustrado? Deus não está. Ele continua governando, Ele continua no trono. É essa a resposta que Jesus, o Senhor Jesus dá para João Batista. Então, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Senhor, você pode fazer como os profetas, como Jeremias e outros, como o salmista. Irmãos, nós precisamos resgatar esse tipo de oração, irmãos. Precisamos resgatar esse tipo de oração. Salmo 13, Senhor, até quando? O salmista faz isso. Senhor, não nos tornará vivificados? Senhor, os antigos chamavam isso de lutar com Deus em oração. Um pregador do passado disse assim, olha, duas palavras importantes na oração. Tu disseste. Colocar diante de Deus as próprias promessas dele, que ele falou na palavra. O Senhor Jesus ensina isso, lembra? Quando ele fala de perseverar na oração. Eu dou o exemplo daquela pessoa que incomodou o vizinho, né? Lembra? E da mulher que incomodou o juiz, a causa dela para ser julgada. De tanto ser importunado, o Senhor Jesus, ele concedeu. O Senhor ordena que façamos isso. Nós busquemos ao Senhor, que nós não, o Salmo, tem um Salmo, se eu não me engano, o Salmo 78, lá diz um versículo que algumas pessoas ficam meio assustadas, meio preocupadas, né? O texto lá diz assim, que o povo de Israel, eles limitaram o Deus de Israel, eles limitaram a Deus. Nós não podemos limitar a Deus, porque Deus é Deus, mas limitar no sentido de quê? Incredulidade. Incredulidade, desagradar a Deus, nesse sentido, né? Eles fizeram isso. O que eles disseram? Lembra o que eles disseram? Por acaso pode Deus nos preparar uma mesa no deserto? Deus pode fazer isso? Eles vão morar.
Mas o salmista responde: o Senhor me prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Diante mesmo das angústias, da luta, do deserto, dos inimigos, o Senhor me prepara uma mesa. É aqui mesmo, no meio do deserto, no meio da luta, o Senhor me prepara uma mesa. Na presença dos meus inimigos. Ele creu no Senhor. Você crê em Deus? Você crê nas suas promessas? Você tem dúvidas do que está acontecendo? As lutas pessoais, íntimas, ou dúvidas com relação à igreja, caminhar da igreja, aqui no Brasil, no mundo. O Senhor Jesus diz: olha, não se preocupe, aquietai-vos e sabeis, eu sou Deus, eu sou exaltado na terra. Aquietai-vos, eu sou Deus. Escutem, diz o Senhor Jesus: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Mas e o Evangelho? Aos pobres é anunciado o Evangelho. O Senhor está fazendo a sua obra, a sua estranha obra. Ele está realizando. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. Firme seus pés sobre a rocha, que é Cristo. Creia na sua palavra. Ele vai cumprir tudo que ele disse. Você entendendo ou não, você crendo ou não, ele irá cumprir. E você não consegue adaptar Deus às suas expectativas. Não consegue. É impossível. Não queira lutar contra Deus. Porque Deus nunca perdeu uma luta. Nunca. Lembra de Nabucodonosor? Resistiu a Deus. Então vai comer capim. Vai comer mato. Deus quebrou aquele homem. Então, você que se acomoda à vontade de Deus, é você que se humilha diante de Deus, você que fica debaixo da mão poderosa de Deus, é você então que se entrega a Ele. E Ele diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra. Não te estribes no teu próprio entendimento. Você não sabe, você não conhece, mas Deus diz: dá-me o teu coração, filho meu. Eu sei o que eu faço. Quantas vezes você já passou por isso? Situações tão difíceis, tão complicadas, não tem resolução. E Deus, na sua providência, Ele te abençoou, Ele te mostrou. São esses ensinamentos que Ele nos está dando pela nossa vida. Se não me engano, Lutero disse isso, né? Lutero disse que faz o ministro a oração, mas também as aflições, né? As angústias. Ele disse certa vez que ele só vai entender, por exemplo, muitos salmos somente quando ele foi afligido. E o próprio salmista diz isso, né? Foi bom, Senhor, eu ter passado por aflições para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom, ele diz. Creia no Senhor. O Senhor Jesus está dizendo: tudo está conforme profetizado. Tudo está conforme Deus disse pelos profetas. Mas, irmãos, por último, em terceiro lugar, nós temos aqui também a bem-aventurança do povo de Deus. O Senhor Jesus, ele dá essa resposta e depois ele completa dizendo o seguinte: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar. E então foi feita a pergunta. A pergunta foi: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? O Senhor Jesus deu a resposta. Os sinais e milagres cumpriram as profecias.
O Senhor Jesus disse: aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Há aqui então uma bem-aventurança, em terceiro lugar, uma bem-aventurança para o povo de Deus. A bem-aventurança está clara, que está escrito aqui: aquele que não, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Então, ele está realizando a sua obra, ele está fazendo a sua vontade, Deus está no controle de tudo, as profecias estão se cumprindo, tudo está conforme ele profetizou, ele disse, conforme está escrito, tudo. E aí algumas pessoas falam: não, mas eu não concordo não, eu não aceito não, eu não quero, eu não entendo. As pessoas que ficam, irmãos, escandalizadas com a obra de Deus, com o trabalhar de Deus. Há pessoas que se escandalizam com o que Deus faz. Eles ficam escandalizados, ficam perplexos, frustrados, desanimados, desinteressados. Acabou a igreja, acabou tudo, não quero saber, chega. Eles ficam escandalizados com a obra de Cristo no meio do seu povo. Não entendem, não aceitam, não querem entender, não querem se acomodar à palavra de Deus, ao trabalho de Deus, não querem entender o que Deus está fazendo, apenas querem rechaçar, querem abandonar tudo. Não quero, isso é para mim, não quero saber. Ele fica escandalizado. Irmãos, quantas pessoas entram para o ministério, por exemplo, jovens: eu quero ser pastor, eu quero ser pregador. Primeiro ano se frustra completamente: isso não é para mim não quero saber, nunca mais quero saber dessas coisas. Ele achou que era fácil, achou que era brincadeira, que as coisas de Deus não se brincam. E Deus fala: deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Vai ver. Deixa eu te mostrar um negócio. Se eu te mostrar como que é a igreja, você vê tanto de pecador que tem lá. Deixa eu te mostrar na igreja tanto de pecador que eu suporto todo dia. Deixa eu te mostrar para vocês, você aguenta. Deixa eu te mostrar. E aí, quando o ministro, assim, inexperiente, jovem, ele é confrontado, ele sofre, ele é caluniado, ele é traído. O Senhor Jesus está mostrando para ele: está vendo? Isso é uma pequena amostra do que eu sofri por você na cruz. Porque só não é nem uma gota. Isso não é nem uma gota, não é nada. Mas Ele nos dá, irmãos, a experimentar dessas coisas, para que você entenda a obra de Deus, o que Ele está fazendo. Entenda o que Ele sofreu por você na cruz, mas entenda também todas essas coisas. Ele te dá, Ele te mostra, dá vislumbres. Ele te mostra. As pessoas pensam: não, eu vou lá, a pessoa pensa: vou ser um pregador, não sei o quê. Teve um pregador que disse isso: você vai lá para o campo missionário, vou pregar isso e aquilo, tal, todo mundo vai se converter na cidade e vão fazer uma estátua sua em homenagem a esse grande pregador. Isso não vai acontecer. Deus pode, pela misericórdia, converter quem Ele quer, claro, mas a princípio, esse pregador disse: quando Deus vai te usar, primeiro Ele vai te fazer em 1 milhão de pedaços. Primeiro Ele vai fazer isso. Primeiro Ele vai tratar com você primeiro. Não é nem com o povo, pai, você primeiro. Primeiro Ele vai fazer, lá igual disse o profeta: desce a casa do oleiro, para você entender quem é você nas minhas mãos. Desce a casa do oleiro. Primeiro que Ele faça um vaso lá: assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Eu quebro o vaso e faço de novo, para a minha glória. Porque, irmãos, não é brincadeira. O reino de Deus não é brincadeira. A igreja não é. E tem muitos jovens, muitas crianças e meninos na internet achando que é isso, é brincadeira. Quando vem a primeira situação,
estou fora, não quero saber disso não. Esse eu pensava não. Não, eu li lá, Calvino, os reformadores, sei quem. A pessoa nem leu a história de Calvino, não viu quanto que ele sofreu, os reformadores, os pregadores daquela época, os puritanos. Hoje está na moda os covenanters, não sei o quê, o governo aí é ímpio, nós temos que pregar aos covenanters, os presbiterianos da Escócia. Aí nem a casa da pessoa, ele não vai nem um culto doméstico na casa dele, e ele quer converter o Brasil. Como? Como? Primeira situação, ele vai ficar escandalizado. E é isso, é a igreja, esse negócio aí é. O Senhor Jesus disse, é a minha igreja. Você vai amá-la assim mesmo? Vai? Mas esse povo aí, foi por esses que eu morri. Eu mesmo levantei uma objeção muitos anos atrás, né? Uns 15 anos atrás, falando para minha esposa, eu tomar ceia no cálice? Ela me disse, o Senhor Jesus nunca teve nojo da sua igreja. Você tem? Você tem nojo da igreja de Cristo? Ele é o único santo, puro, perfeito, que teria o direito de dizer, eu não vou me aceitar à mesa com pecadores. Ele é o único que poderia dizer isso. Mas ele diz o quê? Vinde. Lembra cantar de Salomão, diz assim, ele me chamou à mesa do banquete. O rei está assentado à mesa. Ele mesmo é o primeiro. Ele que chama o seu povo. E nós nos escandalizamos com os seus princípios, com sua lei, com seus mandamentos, muitas vezes. Cantar salmos, que negócio é esse? É estranho. A ceia dessa forma, que isso? As pessoas se escandalizam. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza na obra de Cristo. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza, irmãos, com a igreja de Cristo, com a obra de Cristo, com o que Cristo faz, com o que Cristo está fazendo no meio do seu povo. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Acabamos de cantar. Salmo 40. Aquele que no Senhor tem a sua confiança é bem-aventurado. Então, o cristão verdadeiro, ele é chamado a essa bem-aventurança, que é não se escandalize com a obra do Senhor. A obra que o Senhor Jesus está fazendo na sua vida. Aceite, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A obra que ele está fazendo nessa igreja, aceite, ele está fazendo. É minha igreja, a igreja não é sua. A igreja não é de nenhum pastor, de nenhum presbítero, não é dos diáconos, não é de nenhuma família, a igreja é dele. Sendo dele, ele opera, ele faz como bem lhe aprouver. Você se escandaliza com a obra de Cristo, com os mandamentos de Cristo, com os ensinos de Cristo, com os princípios da sua palavra? Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. É muito feliz. Bem-aventurado, se você entender a vontade do Senhor, todas essas coisas, se você descansar nele, confiar nele, entender, buscar, entender na sua palavra, e olha, eu estou vendo uma coisa que é meio estranha. Será que é isso mesmo? Eu vou orar, vou pensar, vou ler mais, vou entender, vou buscar entender o que o Senhor está me ensinando. E isso que eu vou buscar, vou me conformar à sua vontade. Quem assim faz é bem-aventurado. Então, o verdadeiro cristão, ele olha então essas situações, essas dificuldades, essa obra estranha, muitas vezes, e ele é encorajado a ainda assim glorificar o nome de Deus. Ele diz, olha, eu não sei realmente o que está acontecendo. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que há um Senhor no trono, governando todas as coisas. Você pode dizer isso? Olha a situação da igreja, olha a situação do país.
no ano da morte dos rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você pode ver isso? Você vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono? Aí eu não consigo entender, eu não sei o que está acontecendo. Medite no livro do profeta Abacuque, que é exatamente sobre isso. Ele fica perplexo. Senhor, como que pode? O que está acontecendo, Deus? O que é que está acontecendo? Porque o Senhor está fazendo isso? O Senhor vai trazer uma nação mais ímpia ainda que Israel para punir Israel? Que negócio é esse? Ele não entende. Doutor Marjane disse o seguinte, pegando esse texto de Abacuque, ele diz assim, ó, Deus não para nos consultar. Deus não para. Eu acho que Deus vai parar a sua obra para consultar você se está bom, se não está. Deus não para nos consultar. E aí Abacuque, ele vai fazer o quê? Ele vai crer no Senhor. Então, diante de toda essa situação, Abacuque vai dizer assim, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vida, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado, ainda que tudo isso aconteça dessa forma, ainda que eu não entenda, eu não sei, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, diz o Senhor. Você não precisa entender toda a obra que Deus está fazendo. Você não precisa entender, você precisa crer. Crer no Senhor. Como disse Samuel Rutherford, ele diz o seguinte nas suas cartas: a minha fé não tem cama onde dormir, mas ela descansa da onipotência de Deus. Onde a minha fé descansa? No poder de Deus. E aí? Estávamos lendo essa semana João capítulo 9. A cura do cego de nascença. E aqueles homens da sinagoga chamaram aquele cego e pediram para ele explicar. Mas o que aconteceu? Como que é isso? Como que foi? Você nasceu cego mesmo? Mas o que ele fez? O que ele fez? Qual foi a obra que ele está fazendo? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que era o seguinte: eu era cego e agora vejo. Isso eu sei. Você pode dizer a mesma coisa? As pessoas te questionam: cadê o teu Deus? Não sei. Eu não entendo todos os caminhos dele. Ele é muito maior que eu. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Eu não sou ainda o que eu deveria ser, mas não sou mais o que eu costumava ser. E pela graça de Deus, sou o que sou. Eu era cego e agora eu vejo. Isso eu sei. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, diz o Senhor. Não se escandalize na obra do Senhor. O que Ele está te mostrando, naquilo que você está vendo, entendendo, aprendendo, conhecendo, nas lutas, aflições, dificuldades, parece que está tudo escuro, tem hora, mas ainda que você ande no vale da sombra da morte, está tudo escuro, o Senhor está com o seu povo, o Senhor está contigo. Creia no Senhor Jesus. Descanse nele. O justo viverá pela fé. Irmãos, esse é o Evangelho. Muitos se escandalizam na obra do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer o que? Sobre a pregação do Evangelho, que precisa ser resgatada hoje, irmãos, urgentemente, nas igrejas. Paulo vai dizer assim: olha, os judeus pedem o sinal, os gregos, sabedoria. É exatamente o que você vê nas igrejas hoje. As igrejas só querem sinal, milagre, né? Carismáticos, pentecostais.
Outros querem sabedoria, conhecimento, a teologia, muitos reformados dizem, é isso. Paulo diz, mas nós não, pregamos Cristo e este crucificado. Eu não fui ter convosco palavras persuasivas de sabedoria humana, mas do poder do Espírito. E aí, por que ele diz isso? Porque ele fala assim, olha, a cruz que nós pregamos, dos gregos é loucura e escândalo para os judeus. Então, para os judeus, a cruz é um escândalo. Paulo fala para os Gálatas, ele fala isso. Se eu pregar circuncisão, como eles querem que pregue, logo o escândalo da cruz estaria desfeito. Ou seja, Deus escolheu salvar pecadores por meio da cruz. Escândalo para os judeus. Escândalo, irmãos, para muitos hoje. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, mas se a cruz é pregada, o evangelho é pregado, muitos se escandalizam. O modo que Deus quis salvar pecadores. Os maiores teólogos aqui dessa época não estavam esperando um Cristo assim, um Messias assim, que salvaria pecadores pendurado numa cruz. Pendurado numa cruz. Mas como? Ele não é o bendito de Deus, o Filho de Deus, o ungido de Deus. E maldito, na verdade, é aquele que for pendurado na cruz. Como o irmão me disse ontem, né? Cristo foi amaldiçoado de tal maneira na cruz que ele teve que ser erguido, pendurado. Por que ele teve que ser pendurado? O irmão ontem me falou isso. Por quê? Porque ele era maldito. Ele fica entre os céus e a terra pendurado, porque ali naquela maldição, o maldito ele é o quê? Ele não é digno nem do céu e nem da terra. Ele fica suspenso, pendurado na cruz por nós. Maldito por nós. É assim que Deus escolheu salvar pecadores. A loucura da pregação, o escândalo da cruz. Mais uma vez, eu te pergunto, eu já perguntei isso aqui muitas vezes nesse púlpito, né? Você ama a mensagem da cruz? Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar. Então, qual é a bem-aventurança do crente? É essa. Não se escandalize na obra do Senhor, mas glorie-se na cruz de Cristo e em toda a obra que Ele realiza na igreja, neste mundo, na sua vida. Confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Amém. Nós vamos fazer uma oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra, Senhor, pelo teu santo evangelho. Pedimos a Deus a ti que o Senhor nos ajude a entender a tua graça, o teu evangelho, a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E nos ajude, a Deus, a entender que o Senhor sabe todas as coisas. Nos ajude a entender que não precisamos entender tudo, mas aquilo que o Senhor revelou, sim, e aquilo que é da vontade do Senhor, que saibamos e entendamos, sim, mas aquilo que pertence ao Senhor, que possamos descansar, Senhor, nas tuas mãos, no teu poder e no teu evangelho. Que nós, ó Deus, não nos escandalizemos, ó Deus, com as obras das tuas mãos, mas que nela, pelo contrário, que nelas possamos nos gloriar, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros, e ajuda-nos, Deus. Fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, Senhor. Possamos crer na tua palavra, Senhor, hoje e sempre, para a glória do teu nome. Perdoa, Senhor, toda a ignorância, toda falta de entendimento, e ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, segundo a tua vontade, para a glória do teu nome. Ó Deus, bendito sejas tu. Te louvamos, te adoramos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.